Como de igreja, vou estar convidando a igreja para abrir a Bíblia em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que é o versículo base da mensagem de hoje. Está dando um minuto para vocês abrirem. E vou estar lendo o versículo. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse versículo é um versículo muito forte, muito difícil de entender também, como alguém pode se gloriar nas fraquezas. E antes de passar para expor o versículo em si, nós devemos atentar sobre o contexto dele, o contexto que ele se passa, o contexto que Paulo enfrentava, que a igreja de Corinto enfrentava. E basicamente, Paulo estava nos versículos anteriores, era defendendo seu ministério contra falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto, que esses mestres que valorizavam mais a aparência, mais a força humana, e menosprezavam Paulo por acharem que ele era muito fraco, muito sofrido, passar por perseguições, e achavam que ele não verdadeiramente tinha a presença de Deus. Paulo também fala que recebeu muitas revelações do Espírito, coisas muito grandiosas, e, ao mesmo tempo disso, fala que recebeu um espinho na carne, que a Bíblia não especifica o que era, se era uma perseguição, se era uma doença, se era um problema espiritual. E esse não é o foco aqui. O foco mesmo é o propósito desse espinho, que era para evitar o orgulho, para mostrar que ele depende da graça. E, continuando, Paulo ora 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. Isso mostra que era realmente uma coisa que o machucava muito, que é uma coisa que trazia muita angústia para ele. Mas a resposta de Deus é uma só. Deus fala, bem no início do versículo: A minha graça te basta. E a gente tem uma pergunta crucial, porque eu ainda não falei o tema da pregação, que o tema é a força que vem da fraqueza. E a pergunta é: você entende o que é essa força que vem da fraqueza? Que é uma frase que você só escutando não faz muito sentido. Como se pode vir força de momentos de fraqueza? E é ao decorrer dessa pregação, depois que eu explicar os 3 pontos que eu separei, as 3 lições que eu tirei desse texto, que o Espírito me revelou desse texto, que ao final dessa pregação você vai ter entendido essa frase, essa pergunta. E, em primeiro lugar, a primeira lição que eu tirei desse texto é que a graça é suficiente. Na parte A do versículo 9, Deus fala para Paulo: E disse-me: A minha graça te basta. E essa parte revela que a graça é o que nos sustenta quando a gente acha que não consegue mais. Deus coloca o espinho de Paulo, coloca o espinho em Paulo, era uma coisa que trazia muita angústia para ele, uma coisa que trazia muita dor. E só que, mesmo melhorando, Deus não retirou esse espinho. Mas deu a resposta: A minha graça te basta. Porque o que Deus não remove, Ele sustenta com a sua graça. Que a graça, ela nos sustenta, nos moldando. Ela nos sustenta não necessariamente tirando o problema, mas nos capacitando para superá-lo em Cristo, quando você chega no seu limite. E essa é a aplicação desse primeiro ponto, que é quando você chega no seu limite, a graça de Deus chega onde você não consegue. Que quando você acha: poxa, agora eu não consigo mais, não estou conseguindo passar, estou passando por esses problemas, não consigo mais superar tudo isso. Essa é a mensagem que Deus fala nessa primeira parte, que a minha graça te basta. Que é você buscando cada vez mais essa graça, que não só salva, mas sustenta. Você consegue passar por essas barreiras, mas não por força própria,
mas o poder de Cristo operando em você. Em segundo lugar, o segundo aprendizado que a gente tira desse texto é que o poder se revela na fraqueza. Na parte 9b do versículo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. E nessa parte, você pode pensar, como isso funciona? Como esse poder se revela na fraqueza? E é simples, porque na fraqueza é o palco onde Cristo manifesta sua glória. É o palco onde Cristo revela seu poder. Porque o poder dele não depende da nossa força, depende da nossa dependência, de quanto mais dependemos dele. E Deus mostra seu poder quando ele faz através de mim aquilo que eu jamais conseguiria fazer sozinho. Quando eu chego no meu limite, não tem mais o que eu fazer, e mesmo assim eu supero aquele desafio. Não foi a minha capacidade, não foi eu próprio, foi Cristo operando o poder dele através de mim. Então, o que nós tiramos disso é que você deve parar de lutar com as próprias forças para tentar parecer forte, parar de achar que consegue aguentar as coisas sozinhos. Mas entregue sua fraqueza, entregue suas aflições, entregue tudo isso a Deus. Porque é nela que Deus opera, é nela que você vê esse poder de Deus agindo na sua vida. Não é tentando agir com suas próprias mãos, porque isso nunca vai dar certo. Você nunca vai conseguir superar essas aflições, esses problemas, sem depender de Cristo, sem a dependência de Cristo. E reforçando agora, o ponto 1, nós já falamos que a graça é suficiente, que quando você chega no seu limite, a graça é onde chega onde você não consegue chegar. No ponto 2 agora, falamos do poder que se revela na fraqueza, que é onde você vê o poder de Deus operando na sua vida, que é quando você entrega a sua fraqueza e Deus faz através disso. E agora, em terceiro lugar, a fraqueza, ela muda a nossa visão. No versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. De novo, uma frase muito difícil de se entender, que não faz muito sentido, como ele termina falando, quando sou fraco, então sou forte, mas a frase já se contradiz. E isso mostra como Paulo aprendeu a se alegrar nesses momentos, aprendeu a se alegrar nessas fraquezas quando percebeu o poder de Deus, que era nelas que ele experimentava a força de Cristo. A dificuldade, ela deixa de ser um momento de derrota, um momento de tristeza, um momento de angústia, e passa a ser um momento que você pode ser moldado por Deus. Que Deus, enquanto Ele opera em você, você é transformado de todo dia, todo momento. Então, o que tiramos disso é que você não deve olhar para suas lutas como sinal de abandono, olhar como sinal, como se Deus tivesse te deixado para lá, como se Deus não se importasse. Mas você deve se alegrar, porque é uma oportunidade de ver Deus agindo. É uma oportunidade de ver o poder de Deus agindo na sua vida. Muitas vezes a gente acaba achando que Deus só age na vida das outras pessoas quando você está aqui, quando você chega na igreja e vê os pastores pregando, não sei o quê, e você pensa, caraca, Deus age na vida deles, mas você acaba não enxergando todos os momentos que Deus age na sua vida. Quando você está passando por um momento difícil e Deus opera na sua vida um milagre, uma coisa assim, você acaba não percebendo que é Deus, que aquela situação que você conseguiu passar não foi sua própria força, mas foi Deus agindo. Então, nesse terceiro ponto, é isso, é você mudar a sua visão do que é o sofrimento, do que é a fraqueza, de perceber que é uma oportunidade de ver Cristo te moldar. E, para concluir, no primeiro ponto nós falamos que a graça é suficiente, que quando você chega no seu limite, é a graça de Deus que te sustenta, que te mantém de pé, quando você não aguenta mais, quando você já está caído, quando você pensa que não vai conseguir. É a graça de Deus que te mantém de pé, que faz continuar. Em segundo lugar, nós aprendemos que o poder se revela na fraqueza.
que você deve parar de lutar para parecer forte, você deve entregar a sua fraqueza, porque é nela que Deus opera. Deus opera quando Deus opera seu poder em mim, quando Ele faz através de nós aquilo que eu não conseguiria fazer. Então, esse é o segundo ponto. E em terceiro lugar, a fraqueza que muda a nossa visão. Que você deve parar de olhar para esses momentos ruins, pelo seu momento de angústia, como se fosse um momento de derrota para ficar para baixo e começar a pensar que nesses momentos é onde Deus opera na sua vida, é onde você pode ver o poder de Deus agindo. Que às vezes você acha que não sente a presença de Deus, que você acha que não enxerga o agir de Deus na sua vida e acaba não percebendo todos os momentos que Ele sustentou quando você não ia conseguir. Então, você deve mudar a sua visão sobre esse sofrimento, quando você percebe tudo isso. E Paulo descobriu que a verdadeira força não é a ausência de fraquezas, que a verdadeira força não é quando você está lá muito bem na sua vida o tempo todo, mas está na presença de Cristo. Por isso declarou: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Agora essa frase faz sentido. Então, talvez você também se sinta assim, você também tenha um espinho, alguma coisa que te deixa angustiado sempre, algo que te humilha, algo que te faz orar, faz te pedir alívio. E nem sempre Deus vai tirar esse espinho. Você pode continuar com essa coisa por muito tempo, mas você deve lembrar, depois de hoje, que a resposta de Deus foi uma para Paulo e continua sendo a mesma, que é: a minha graça te basta. E aí está a resposta da pergunta inicial que eu fiz. A pergunta era: o que é a força que vem da fraqueza? Essa frase aqui não faz muito sentido. E essa é a resposta. A força que vem da fraqueza é a força que vem de Cristo vivendo em você. Essa é a resposta da pergunta que parece não fazer sentido. E eu espero que, assim como eu, vocês tenham sido tocados de alguma forma por essa mensagem, que você possa sair daqui entendendo essa visão que o Senhor quis passar para a gente. E eu agradeço a oportunidade desse momento.